cristãos mortos no Irã por serem considerados apóstatas. Mehdi e Haik são figuras muito importantes para os cristãos iranianos até hoje. Então veja como é que acontece, né? Esse Mehdi, ele era um pastor de origem muçulmana no Irã. E ele foi preso por sua renúncia ao islamismo. E após quase 9 anos na prisão, veja bem, quase 9 anos na prisão, ele foi sentenciado à morte em dezembro de 1993. Lá atrás, em 1993. Então ele ficou um tempo na prisão, um bom tempo na prisão, e depois foi sentenciado à morte. E isso só porque ele deixou o Islã, se converteu a Cristo, se tornou um pastor. Né? E aí, o seu caso atraiu a atenção internacional. Presta atenção nisso. Atraiu a atenção internacional. Quer dizer, a postura de uma nação levando, atropelando os direitos humanos, sem cabimento algum, por nada. Uma troca aí de religião, sai de islamismo, vai para o cristianismo. E aí, isso atraiu a atenção internacional. E essa atenção internacional fez uma pressão no Irã. Então veja como é que é importante essa chamada à atenção internacional pelos atos incabíveis de uma nação, atropelando os direitos humanos. E aí, a Portas Abertas também lançou um apelo por oração, e o regime foi finalmente forçado a liberar o pastor Mehdi em janeiro de 1994. Ele foi sentenciado à morte em dezembro, finalzinho do ano, de 1993. Aí houve esse apelo, e aí, no ano seguinte, 1994, libertaram ele. Então veja como é que a pressão internacional ela é importante. Essa conversa, não, é nossa soberania, é nossa soberania. A soberania para atropelar os direitos humanos. É soberania, e aí as nações, o apelo internacional não vai fazer efeito, é uma invasão da soberania. Se for para fazer justiça, no caso aqui, né, como no caso aqui. A matéria ainda diz o seguinte: o principal gatilho para a pressão internacional foi o fato de o pastor armênio-iraniano Haik, esse pastor aí, foi ele que vazou a condenação de Mehdi para a mídia britânica. Então esse foi o gatilho da pressão internacional, porque esse pastor armênio iraniano, né, essa nacionalidade dupla, o nome dele Haik, foi ele que vazou a condenação de Mehdi, que estava preso e tinha sido condenado à morte. Então esse Haik, ele passou isso para a mídia britânica. E essa não era a primeira vez que Haik fazia algo que desagradava o regime do Irã. Não era a primeira vez. Ele também tinha se recusado a excluir cristãos de origem muçulmana de sua congregação e a assinar uma declaração afirmando que os cristãos no Irã gozavam de liberdade religiosa. Então veja, uma liberdade religiosa só no papel, só de aparência. Não, aqui nós temos liberdade religiosa. Aí pede para o pastor, esse Haik aí, assinar. E Haik não assina. Não, aqui não tem liberdade religiosa. Aqui tem perseguição. Tem perseguição. Entende? Então,
essas nações radicais, elas forçam a barra por uma aparência e quer que todos aceitem aquela aparência. Forçam as pessoas a aceitar. Se não aceitar, está contradizendo a liderança, e aí vai sofrer o peso da ira da liderança radical. Então esse Reich já desagradou o regime, porque o regime queria que os muçulmanos fossem expulsos lá da reunião dos cristãos. Tinha que ser recusado e tinha que excluir os cristãos de origem muçulmana. Não, muçulmano não pode se converter, não. Tem que riscar aqui da congregação. Reich não aceitou isso. Assinar uma declaração afirmando que os cristãos no Irã gozavam de liberdade religiosa, com o Mehdi preso, não faz sentido. É ir contra o seu irmão. Pois bem, o que se deu? 3 dias depois da libertação de Mehdi, Reich desapareceu. Reich, aquele que colocou isso na mídia britânica, ele desapareceu 3 dias depois. Agora, 11 dias depois, ele foi encontrado morto, com múltiplos ferimentos à faca no peito. Que violência, né? Viu como é que o regime funciona, né? Como é que se vinga. Aí o irmão André, que é o fundador da instituição Portas Abertas, o irmão André tinha se encontrado com Reich, que foi assassinado à facada, tinha se encontrado com ele várias vezes durante a sua vida. E o André, fundador do Portas Abertas, relata que Reich se despediu dele no último encontro que tiveram. E Reich se despediu da seguinte forma. Disse assim: quando eles me matarem, será porque eu falei, não porque eu fiquei calado. Vou repetir. Quando eles me matarem, será porque eu falei, não porque eu fiquei calado. Não aceitava se calar diante das injustiças, perseguições contra os direitos humanos. Se colocava como uma voz em favor dos direitos humanos. Real, verdadeiro. Naquele direitos humanos que você protege um e que os outros, que se acabem. O fato de que, veja, ele não disse, se eles me matarem. Isso foi o que tocou o irmão André, foi essa frase. O Reich, ele disse, quando eles me matarem. Então o Reich sabia que iam matar. Ele não falou, se eles me matarem. Se eles, não, uma possibilidade. Mas Reich, ele tinha esse entendimento que ia chegar uma hora. Por isso ele diz, quando eles me matarem. Reich foi assassinado pouco tempo depois do encontro com o irmão André. Após cerca de 6 meses, Mehdi também foi encontrado morto a facadas. E a instituição Portas Abertas apoiou suas famílias enlutadas. É terrível, né? O regime é bruto, é bruto, é bruto. Diversos líderes das igrejas domésticas do Irã citam o assassinato dos pastores em 1994 como o começo de um despertamento espiritual entre os cristãos e o início do avivamento de hoje. Despertamento espiritual entre os cristãos. Aí a matéria vai dizer o seguinte. Só voltando aqui, você presta atenção que o sistema opressor lá, radical, ele
Ele se intimidou com a pressão internacional. Aí soltou Med. Mas aí assassinam o Reich e depois o Med, fora das mãos do sistema. Entendeu? Essa é a maneira de agir. Para o sistema não receber a culpa, acontece o assassinato como algo de desavença, alguma perseguição da própria população, do próprio povo. Uma maneira de lavar as mãos. Você entende isso? Mas vamos para o avivamento. O avivamento no Irã tem continuado forte por anos. Um líder da igreja relata que no tempo da Revolução Islâmica havia um máximo de 500 cristãos de origem muçulmana. Hoje, nós estimamos que o número seja pelo menos de 500 mil a 1 milhão, ou até mais, diz Mansur, da organização Artigo 18. Então veja o crescimento. Veja o crescimento. No tempo da Revolução Islâmica, 500 cristãos. Hoje, quase 1 milhão. Sob o rigoroso regime islâmico, um dos maiores avivamentos para Jesus no mundo está acontecendo. E o governo lá vê esse avivamento como uma ameaça. O sucessor de Khomeini, o atual líder supremo, Ayatollah Khomeini, até expressou isso diretamente. Em outubro de 2010, ele fez um discurso na cidade de Qom, o qual falou sobre as maiores ameaças ao regime islâmico e mencionou o movimento de igreja doméstica. Esse movimento da igreja doméstica, aquela igreja escondida, aquela igreja que se reúne nos lares escondidas, né? Isso vai crescendo. Por isso que até hoje nas nações livres, os trabalhos domésticos nos lares é uma estratégia de crescimento. Essa é uma das coisas que os inimigos do islamismo estão fazendo atualmente. Entre aspas, né? Os inimigos do islamismo estão fazendo atualmente. Movimento de igrejas domésticas, com o objetivo de infiltrar a religião na sociedade. É assim que ele se refere ao cristianismo, né? Os inimigos do islamismo. Forças de segurança, especialmente os guardas revolucionários, como guardiãos da Revolução Islâmica, entenderam o discurso de Khomeini como uma declaração de guerra para reprimir ainda mais as igrejas domésticas. Os cristãos de origem muçulmana tornaram-se inimigos do Estado. Eles rotulam assim. Isso mostra quão seriamente o governo considera o que está acontecendo espiritualmente no país e quão grande o avivamento se tornou. Então veja que os cristãos de origem muçulmana tornaram-se inimigos do Estado. São essas histórias que vão marcando regiões e mostrando que o cristianismo é assim. Mata 1, 2, milhões se convertem, né? Quanto mais se persegue os cristãos, mais os cristãos se unem e crescem. Se une e cresce. E assim tem sido a história da igreja cristã desde os seus primórdios. Veja a perseguição em Atos dos Apóstolos. A igreja era espalhada, mas pregando, e pessoas mais e mais se convertendo. Mas preste atenção nesse episódio, colocado pelo Portas Abertas, da importância da pressão internacional. A pressão internacional. Nos países que estão oprimindo, que estão perseguindo, que estão atropelando os direitos humanos. E esses países, geralmente, eles falam, não, aqui é liberdade religiosa, aqui é a democracia, né? Para eles, não, eles não vão falar, né? Entendeu? E os cristãos sendo perseguidos, lugares aí que o povo sendo massacrado, sem justiça nenhuma, direitos humanos, não se sabe o que é isso. E a pressão
internacional tem o seu valor. Chega para socorrer. Chega para socorrer o povo. Está me entendendo? Você consegue me entender?